E aí, eu sou o Neft, e no vídeo de hoje irei falar a respeito da Igreja Inclusiva. Vou discutir se essa denominação está correta perante a Bíblia e a lei divina, analisando versículos bíblicos para chegarmos a uma resposta. Mas antes de tudo, é importante deixar claro que meu objetivo com esse vídeo não é ofender nem atacar ninguém, afinal somos todos seres humanos, independente de certas diferenças. Devemos ter respeito pelo próximo acima de tudo. O meu objetivo aqui é apenas falar a respeito da Igreja Inclusiva e se ela está coerente com a Bíblia. É importante deixar isso frisado, porque caso esse vídeo ganhe alguma visibilidade, eu não quero que ele seja o meu leito de morte, porque eu sei que esse é um assunto bem delicado, e eu estou me arriscando ao falar disso, independente da conclusão final. Mas enfim, vamos logo para o que interessa. Antes de argumentar, vamos primeiro definir o que é a Igreja Inclusiva, para que assim tenhamos uma base para analisar e ver o que a Bíblia diz a respeito. Bem, a Igreja Contemporânea surgiu primeiramente nos Estados Unidos no ano de 1968 e tinha o nome de Comunidade da Igreja Metropolitana. Ela chegou no Brasil apenas em 2003, como um grupo de orações. A igreja de fato só veio ser criada aqui a partir do ano de 2006, sendo chamada de Igreja da Comunidade Contemporânea. De lá para cá, igrejas dessa denominação deram uma certa aumentada. Em 2012, já haviam cerca de 10 denominações inclusivas, com mais de 40 missões, totalizando 10 mil fiéis. As igrejas inclusivas no Brasil realizam casamentos homoafetivos. Além disso, a Igreja da Comunidade Metropolitana, que fica nos Estados Unidos, atualmente possui 222 congregações, em mais de 37 países diferentes, onde nelas também são organizados casamentos envolvendo indivíduos do mesmo sexo. O objetivo dessas denominações é trazer a teologia e a fé para um contexto mais atual da sociedade, reinterpretando a Bíblia para que assim incluam pessoas LGBT na fé cristã. O principal argumento utilizado é o de que as leis bíblicas que consideram a homoafetividade como um pecado foram escritas em um contexto com base na época em que viviam, principalmente a respeito do versículo 22 do capítulo 18 do livro de Levíticos e do versículo 13 do capítulo 20 também do livro de Levíticos, que basicamente afirmam que o homem que se deita com o homem está cometendo um pecado, mas os fiéis dessa igreja não levam isso em consideração, porque essa lei foi estabelecida apenas ao povo de Israel, com base na época e no contexto em que eles estavam inseridos. Mas será que isso está correto? Vamos ver o que a Bíblia diz. Bem, realmente vários mandamentos do Antigo Testamento não possuem validade hoje, pois foram designadas apenas aos israelitas, e que perderam a validade com a vinda de Cristo, pois o mesmo as cumpriu em nosso lugar, fazendo com que o cumprimento dessas leis não sejam nem obrigatórios ao povo de Israel, nem a outros povos. Mas existe um porém nisso tudo. Várias leis do Antigo Testamento são reafirmadas e até reforçadas por Jesus, mostrando assim que elas em específico devem continuar sendo seguidas. Um exemplo claro disso é a respeito do adultério, que é afirmado em Êxodo capítulo 20, versículo 14, e que diz para não cometer adultério. E isso é reforçado no Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, versículo 28, onde afirma que todo aquele que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério. Aqui, Cristo não só reafirma o mandamento, mas ele também o reforça, acrescentando essa parte de que todo aquele que olhar para outra pessoa e desejá-la, já teve o adultério cometido. Coisa parecida acontece com os 10 mandamentos, mas nesse caso, o Messias reafirma, porém, resumindo em apenas 2 grandes mandamentos: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro caso é a respeito do mandamento de honrar pai e mãe, que é dito em Êxodo capítulo 20, versículo 12, e novamente reafirmado em Marcos capítulo 7, versículo 10. Mas bem, já entendemos que se a lei do Antigo Testamento é reafirmada no Novo, então ela continua válida. Mas e a respeito da lei que condena como pecado a homossexualidade? Ela continua válida atualmente? A Bíblia diz o seguinte: em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 9 a 10, afirma: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O termo sodomia que aparece nesse versículo
se refere à prática de um indivíduo do sexo masculino se relacionar com outro de mesmo sexo. No original grego, a palavra é asenokoita. Esse é um termo que muito já se debateu sobre o sentido, pois ele não aparece em nenhum outro documento antes de Paulo. Paulo meio que é o primeiro a utilizar de fato essa palavra. Aí por causa disso, muito se debate se ele estava falando de uma relação homoafetiva mais ampla ou se estava falando a respeito apenas de relações problemáticas envolvendo dois homens, para não falar aquela palavrinha que começa com A. Mas não possuem evidências nenhuma que sustentam essa afirmação, tanto que com o tempo, essa visão foi perdendo força no âmbito acadêmico, pois a própria tradução literal da palavra dá muito a entender uma relação homoafetiva mais ampla. Mas o que diz a sua tradução literal? Bem, asenokoita é a junção de outros dois termos, o asen, que significa homem ou macho, e o koite, do qual deriva o koitai, e que significa leito, e é usado tanto para se referir a relações consensuais quanto às problemáticas. Mais uma vez, para não usar aquela palavrinha que começa com A. Muitos estudiosos associam que nesse versículo Paulo estava se baseando diretamente na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Então, muito provavelmente, Paulo estava se baseando no versículo 13 do capítulo 20 do livro de Levíticos, já que nessa versão, termos parecidos com asenokoita são utilizados. Mas esse termo aparece mais alguma vez? A resposta é sim. Além de Coríntios, esse termo aparece novamente em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Aqui está mais uma vez traduzido como sodomita, mas é possível que em algumas traduções esteja realmente a palavra homossexualismo, ou relações homossexuais. Além desses dois, temos os versículos 26 e 27 do capítulo 1 do livro de Romanos, que pela primeira vez menciona a respeito das relações entre mulheres. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si o castigo merecido pela sua perversão. Aqui, Paulo afirma que tanto homens quanto mulheres abandonaram as relações naturais e se inflamaram com relações pecaminosas, falando de forma clara que eles começaram a se relacionar com pessoas do mesmo sexo, e que por isso receberam um castigo divino. Com isso, vemos que o homossexualismo na Bíblia é sim considerado pecado, e que a lei a respeito disso que foi estabelecida no Antigo Testamento tem a mesma validade nos dias de hoje, já que ela é reafirmada 3 vezes no Novo Testamento. Portanto, de um ponto de vista bíblico, não é correta uma denominação de uma igreja inclusiva nesse sentido, visto que a Bíblia desaprova a prática que as igrejas inclusivas tentam acolher, ainda mais quando ela se propõe a fazer uma releitura das Escrituras para incluir elas em um contexto social moderno. Não é a Bíblia que tem que se adaptar a nós, mas nós que temos que nos adaptar à Bíblia se quisermos seguir uma vida com Cristo. Mas e a igreja tradicional? Ela exclui pessoas LGBT? Algumas podem sim excluir, mas um fato é, a exclusão de pessoas homoafetivas não deve ser feita de forma alguma, pois é algo que a própria Bíblia desaprova, como bem podemos ver em Mateus capítulo 9, versículo 12, onde Jesus usa uma metáfora para afirmar que os pecadores necessitam dele. O que a igreja deve fazer é acolhê-los, mas acolher apenas o indivíduo e não o pecado. Lembrando que estar inclinado para o pecado não é o pecado em si. O pecado na verdade está no ato. E isso é abordado no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2357 a 2359, que também diz que o homoafetivo deve ser acolhido, respeitado e amado como qualquer outra pessoa. O pecador que busca Cristo não deve ser negado. O que deve ser negado é o seu pecado, pois é justamente o pecador que necessita de Cristo mais do que qualquer outra pessoa. Portanto, qualquer igreja que repudiar e rejeitar uma pessoa homoafetiva devido ao seu pecado está cometendo um erro grave, que o próprio Cristo em sua época criticava e desaprovava. Mas bem, o vídeo foi esse. Ele deu um baita trabalho de fazer. Então, se você gostou, lhe peço humildemente para deixar o like. E se você curtiu meu conteúdo, se inscreve no canal, para que assim você possa estar me ajudando a chegar nos 1000 inscritos. E também me motivar a continuar. Mas é isso e valeu!